Bom, gente, bom dia, bom dia. Vamos começar o nosso papo. A minha voz tá uma meleca hoje, não sei o que que rolou. É, Muito bom dia para vocês. Vamos começar o nosso assunto aqui hoje. Vamos começar a tratar, vamos começar a discutir um tema importantíssimo para a prova da UNB. Sempre cai na prova da UNB, que é gravitação, tá? Para você que também fará o Enem, né? Agora as coisas todas mudaram, né? Tá tudo diferente, mas para você que também vai fazer o Enem, esse tema de gravitação é super importante, tá? E ele, no Enem, pelo menos, ele gosta de perguntar peculiaridades, né? Detalhes assim que a gente costuma deixar passar, detalhes que a gente costuma deixar escapar dentro de toda a discussão. Então, vamos começar a nossa aula aqui hoje com o tema gravitação, tá? Então, para a gente começar a discutir o que vai acontecer, vou te mostrar algumas figurinhas aqui super interessantes, tá bom? Para a gente ir discutindo o que vai como é que o processo todo é construído, tá? Lembrando que a gravitação, ela também é permeada de história, tá? Você, professor, não já bastasse física e matemática, eu vou ter que saber história também. Sim, um pouquinho, não do ponto de vista técnico global, tudo, mas os posicionamentos históricos de determinados eventos vão ser importantes para a gente, para que a gente entenda direitinho como que as coisas acontecem. A UNB, pelo menos, ela aborda de modo extremamente sutil, né, digamos assim, pelo meio do caminho, determinados elementos históricos ligados à gravitação e a outros temas da física também, mas gravitação em geral é um tema um pouco mais importante. Então, começando a nossa discussão aqui, ó, vamos lá, né? A gente vai discutir tudo do início a partir da definição, da determinação das leis de Kepler, que são três leis, tá? A lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos, tá? Essas três leis, elas são observacionais. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer para a gente que o Kepler ele não descreveu elas por meio de leis matemáticas como o Newton fez, né? Ele observou os planetas, compilou dados astronômicos que ele tinha na época, juntou esses dados e viu coisas que se repetiam. Eventos que eram iguais para diversos astros em diversas condições de órbita, não apenas dos planetas do sistema solar. Ele viu outros astros, por exemplo, a nossa Lua, que orbita o nosso planeta também, assim como ele viu luas que orbitam outros planetas. Ele tinha dados astronômicos extremamente ricos, extremamente poderosos, que foram também coletados por um camarada chamado Tycho Brahe, né? Que foi um astrônomo que construiu equipamentos e fez análises dos movimentos dos planetas, né? A junção desses dois, das contribuições desses dois camaradas, dá origem ao que a gente vai chamar a partir de agora de lei de Kepler, tá? Começando pela lei das órbitas. Mas antes de irmos adiante, você diz para mim aí se tudo tá ok, se você tá entendendo direitinho, se você tá ouvindo o som, se tem algum problema, tá? Pra gente corrigir antes da coisa continuar toda, tá bom? Diga aí para mim se tá tudo bem. Pode mandar pelo chat do YouTube, não tem problema, pode mandar pelo chat do Zoom. Se você quiser ligar o microfone do Zoom também, pode ficar à vontade, tá bom? Eu tô com o Zoom aberto aqui. Eu só deixei a minha imagem e o meu microfone no Zoom desligados para não dar conflito aqui no áudio, tá bom? Mas você pode usar o canal que você quiser para se comunicar comigo, tá? Lembrando que tudo que eu falo tem um pequeno atraso, um atrasozinho minúsculo, e por isso pode ser esquisita a nossa comunicação, tá? Pode ser que eu fique olhando para a tela que nem um Zé Mané aqui, esperando você falar comigo, tá? Mas é porque a nossa comunicação tem um atrasozinho. Bom, já começaram a mandar uns OKs aqui, então vamos arrochar o bagulho aqui que a coisa é bacana pra caramba. Vamos lá, ó. Então, começando pela primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Tem aqui uma definiçãozinha, né? Os planetas se movem em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos dessa elipse.
tá? Na prática, essas órbitas, elas não são assim tão acentuadas como o meu desenho mostra, tá bom? Essas órbitas, elas são bem mais sutis. Na prática, as órbitas dos planetas ao redor do Sol, elas são muito próximas de órbitas circulares, elas são de fato quase circulares. Nós temos dois casos de órbitas extremamente diferentes, de órbitas, digamos assim, mais exageradas do ponto de vista do achatamento, que são as órbitas de Mercúrio e de Plutão. Coitado de Plutão, nem planeta não é, né? Já é considerado planeta anão há algum tempo, por sinal. Nós temos hoje no nosso sistema solar, né, 8 planetas reconhecidos. Esse tal desse planeta anão aí, vários asteroides e um tal de um planeta 9, que inclusive, se depois você procurar aqui pelo YouTube, né, você vai perceber que ele é razão de, inclusive, muito misticismo. Eu adoro essas coisas místicas, né? É interessantíssimo como essas discussões são legais, cara. Apesar de não terem nada de riqueza científica, tá? É só para você se divertir mesmo, tá bom? Não tem nada de muito científico nessas discussões, não. Elas são bem abobalhadas até do ponto de vista científico, mas são extremamente interessantes, tá? Extremamente curiosas, tá? Continuando com o nosso papo, então, as órbitas são elipses. Primeiramente, vamos discutir o que é esse lugar geométrico, o que é essa tal dessa elipse. Então, para você entender direitinho, eu vou construir uma elipse com você. Como é que você faz? Primeiro, você pega uma cordinha, coloca 2 pregos em cima de uma mesa, por exemplo, né? Prega 2 preguinhos lá, a uma distância um do outro, melhor dizendo. Pega essa cordinha que você catou no início, amarra a cordinha em cada um dos pregos. Então ficaria assim, ó. Primeiro você bate um prego, depois você bate o outro. Esses 2 preguinhos vão ser chamados de pontos focais da minha elipse, tá? Você pega essa cordinha, amarra a cordinha em cada um dos pregos, deixando ela meio solta, viu? De modo que ela possa ser esticada e ficar mais ou menos assim, ó. De modo que ali naquele pontinho que eu vou marcar agora, naquele pontinho P, seja, por exemplo, o seu dedo esticando a cordinha da elipse, né? Veja que o comprimento desse fio, ou seja, matematicamente a distância F1P mais F2P é uma distância constante, ela não se modifica. Agora você pega o seu dedinho lá no ponto P e dá uma volta ao redor de F1 e F2, tensionando o tempo todo a corda, tá? Não deixa a corda ficar folgada em momento nenhum. Você vai acabar fazendo um negocinho assim, ó. Quando você der a voltinha, você vai ter essa figurinha aí. Essa figura é, portanto, a elipse, tá? De modo que, numa figura como essa, nós temos uma direção vertical e uma direção horizontal. Existe simetria nessa figura, portanto, mas o que a define é exatamente a soma das distâncias do foco 1 ao ponto P, do foco 2 ao ponto P, como sendo constante. Claro, a partir daí eu tiro toda uma geometria analítica, toda uma estruturação mais sofisticada, que não é o objetivo da nossa discussão aqui. O que eu quero mostrar para você é a cara de uma elipse. Isso é a elipse, isso é esse lugar geométrico como consequência, tá? Continuando o papo aqui, definida a elipse, eu tenho algumas distâncias que vão ser para a gente importantes. Por exemplo, ó, essa distância A aqui de cima, ela é metade do tamanho dessa direção horizontal da elipse. Vamos chamá-lo de, por ser metade, semi-eixo maior, uma vez que a direção vertical vai ter também essa quantidade B aqui, ó, que é metade da extensão dessa direção vertical, por isso semi-eixo, agora nesse caso, comparado com A, menor, tá? Professor, os semi-eixos maior e menor, eles podem ser iguais? Até que podem, cara, mas calma aí, se liga só. O que vai acontecer? Quanto mais achatada é a elipse, mais distante do centro, que está aqui, ó, mais distante do centro da elipse, eu vou ter, como consequência, esses pontos focais, tá bom? Então, na prática, quanto mais distante da elipse,
quanto mais achatada a elipse, mais distante do centro, que é o cruzamento dos dois eixos tracejados, eu vou ter os pontos focais. A distância entre o ponto focal, qualquer um desses pontos focais, e o centro geométrico da elipse, a gente vai chamar de C. Então, definidas todas as distâncias, olha só, A é o semi-eixo maior, B é o semi-eixo menor e C é a distância do ponto focal ao centro da elipse, o cruzamento dessas duas retas tracejadas que eu desenhei, tá bom? A razão C sobre A é chamada de excentricidade. Nossa, professor, eu vou ter que saber essas coisas tudo? Não, calma, isso é para você entender o que eu quero com essa elipse, tá? A excentricidade, ela é uma grandeza que diz para mim, né, digamos assim, de um modo bem prático, ela consegue mostrar para mim o quanto que o foco foge do centro da elipse. Olha que loucura. Se por acaso o foco foge do centro da elipse, o centro da elipse está aqui, né? Se o foco foge do centro da elipse, então quanto maior for essa fuga, maior será essa tal excentricidade. Então, ó, o centro da elipse está aqui o ponto focal. Quanto maior for a fuga do centro, maior a excentricidade como consequência, tá bom? Então, voltando para cá, quanto maior for essa quantidadezinha C, maior será, portanto, a excentricidade da minha elipse e também mais achatada ela será como consequência, tá? Passando adiante, então, aqui, olha só o que vai acontecer. Se eu tiver diversos casos, vou colocar aqui diversas situações de elipse para você. Veja que em diversos desses casos eu tenho excentricidades que são diferentes de zero e tenho a primeira figura que mostra para mim uma excentricidade exatamente igual a zero, né? Isso é muito curioso. Por quê? Porque na excentricidade igual a zero, o foco está exatamente em cima do centro geométrico da elipse. Aí, nesse caso, o semi-eixo maior e o semi-eixo menor vão ser iguais e a gente chama eles de raios. Isso é o que você conhece como circunferência. Ou seja, a circunferência nada mais é do que uma particularidade de elipse. Kepler, voltando ao Kepler, né? Você tinha até esquecido que é a aula de lei de Kepler. Kepler, ele definiu as órbitas dos planetas como elipses apenas para que eu pudesse considerar, do ponto de vista geométrico, o maior grau de variabilidade possível. Mas no braço, ele calculou um pouco dessas excentricidades. As órbitas não são perfeitamente circulares, mas elas são muito próximas de uma circunferência perfeita. É engraçado porque eu estava até comentando contigo, né, no início, que de todos os planetas que nós temos no sistema solar, apenas Mercúrio e o planeta não, Plutão, né, tem as excentricidades mais exageradas. Quanto é essa excentricidade? 0,2. Isso é legal, 0,2 e pouco, né? Se você olhar para os casos de excentricidade 0,2 que eu estou mostrando ali, e para o caso de excentricidade 0,1 e 0, né, você vai ver que praticamente no olho não tem diferença nenhuma, né? Por mais que haja algum achatamento, por mais que esse achatamento ele de fato aconteça, no olho eu não estou conseguindo perceber isso, né? Então, aquele meu desenho de órbita lá do início, ele estava extremamente exagerado. Era só para deixar claro para você que eu tinha essa configuração de órbita, que eu tenho aquele comportamento de órbita elíptico, tá? Mas aquele desenho de fato está bastante exagerado, tá bom? Então, na prática, as duas órbitas mais esquisitas que nós temos, ainda assim, também, de um certo ponto de vista, parecem órbitas circulares, né? O que nós temos aqui na próxima figurinha, ó, é exatamente a representação dessas órbitas, tá bom? Olha que interessante, malandro. Quando você olha essas órbitas aí, o que acaba acontecendo? Isso é muito curioso, né? Você consegue perceber que a órbita de Plutão, ela é deslocada. Ela tem um ângulo com relação ao plano que contém as órbitas dos 8 planetas do nosso sistema solar, né? Ou seja,
Plutão pode não ser nosso irmão, né? Digamos. Irmão como, professor? Ele pode não ter vindo da mesma poeira estelar que nós, digamos assim. Todos nós somos resultado de uma explosão que deu origem ao Sol há milhões de anos atrás, tá? E devido à matéria que fica espalhada ao redor do Sol, os outros planetas acabam se formando também. Pode ser que Plutão não seja dessa origem, pode ser, tá? Eu não tenho como dizer isso para você com certeza, mas nunca. Outra coisa curiosa é que devido à excentricidade da órbita de Plutão, agora acontece um negócio interessantíssimo. Devido à excentricidade da órbita de Plutão, não necessariamente Plutão é o objeto mais distante do Sol que tem. Olha que loucura. Em algum momento, veja que essas órbitas, elas praticamente não se, elas se tangenciam, né? Mas elas não possuem pontos em comum. Não existe um momento em que Plutão e Netuno vão se chocar, por exemplo, né? Não vai acontecer isso, tá? Mas, devido à diferença de excentricidade, existe um pequeno intervalo de tempo em que Plutão fica mais próximo do Sol do que Netuno. Olha que loucura, cara. Seria algo mais ou menos assim. Deixa eu te mostrar aqui no braço como é que vai funcionar. Ó, seria isso aqui, ó. Digamos que eu possa desenhar as órbitas desses dois planetas, né? Então, isso aqui seria a órbita de Plutão, né? A órbita de Plutão está inclinada, tá? E eu vou desenhar aqui assim a órbita de Netuno, né? Seria algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Órbita de Netuno. Então, na prática, o que acontece é que em alguns momentos, né? Deixa eu só deslocar um pouquinho essa órbita de Netuno aqui. Na prática, o que acontece é que, devido a esse cruzamento, em alguns momentos, a órbita de Plutão fica mais próximo do Sol, que está aqui no meio do caminho, do que a órbita de Netuno. Isso acontece a cada 240 e poucos anos, sei lá. Não interessa o intervalo de tempo que leva para isso acontecer. É mais interessante se você lembrar que isso aconteceu há pouco tempo atrás, né? Entre 1980 e 2000, 1979, 99 mais ou menos, a órbita de Plutão ela estava mais para dentro um pouquinho que a órbita de Netuno. Então, como consequência, de 1980 até o ano 2000, o planeta mais distante do Sol, o astro do nosso sistema mais distante do Sol era Netuno e não era Plutão, né? Isso acontece num intervalo de tempo muito grande, mas acontece, tá bom? Dando continuidade aqui à nossa discussão, o que acontece aqui, ó, entre essas órbitas é algo mais ou menos assim, ó. Eu coloquei ali a órbita de Netuno, coloquei a órbita de Plutão e em um momento muito curtinho, devido à excentricidade entre essas órbitas, eu acabo fazendo com que a órbita de Plutão fique um pouquinho mais para dentro do que a órbita de Netuno, como resultado disso, tá bom? Então, continuando, isso aí foi só uma curiosidadezinha para você alimentar o seu subconsciente. Vamos para a próxima lei, tá? Lei das áreas. O que diz a lei das áreas? O raio vetor que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo também iguais. Nossa, o raio vetor que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Isso tá estranho. Primeiro, o que é o movimento do corpo, né? O astro, ele dá a volta em torno do Sol nessa órbita elíptica, né? Então, o que acontece é que ele sai daquele ponto onde ele está desenhado, dá a volta em torno do Sol ali, né? Aí eu coloquei áreas 1 e áreas 2. Áreas 1 e 2, perdão, né? Se essas duas áreas forem iguais, então, como consequência, o tempo necessário para percorrer o arco, né, compreendido ali por essas áreas, vai ser o mesmo também. Professor, não estou entendendo o que você quer dizer. Vamos por partes. Seria mais ou menos o seguinte, ó. Digamos que eu tenha o planeta dando a volta, né? Então ele está dando a volta aí ao redor do Sol, né? Algo mais ou menos desse tipo. Ele tem um movimento de rotação também, que eu não coloquei, né? O tempo todo a mesma face
da Terra está voltada para você a isso, não acontece, tá? A Terra tem um movimento de rotação, então ela tem um movimento próprio em que ela dá a volta em torno do eixo dela. Isso aí acontece com a Lua, cara. Olha que loucura. A Lua não tem, ela tem um movimento de rotação, só que esse movimento de rotação ele bate com o período de translação da Lua, né? De modo que o tempo todo a mesma face da Lua fica voltada para o nosso planeta, né? Costuma-se até dizer que existe um lado oculto da Lua. Lado oculto, lado escuro, por quê? Porque a gente não vê, né? Seria da definição do ponto de vista visual. Se eu não vejo, então a luz que vem de lá não chega até mim. Por isso, para mim, parece escuro, né? Mas bom, voltando aqui a esse caso, é assim que o planeta dá a volta. A distância do planeta ao Sol, ela se modifica com o passar do tempo. Em alguns momentos ela é maior, em outros ela é menor, como agora. Em outros ela vai ser maior, como exatamente nesse momento. Essa distância do planeta ao Sol é o que a gente define como raio vetor, né? Numa figurinha um pouco mais prática, seria algo mais ou menos desse tipo aqui. Olha só, eu tenho o planeta nessa posição, ele começa a se movimentar, esse raio vetor, que é essa distância entre o planeta e o Sol, vai se movimentando também como consequência, tá? Essa distânciazinha que ficou marcada aí é o nosso raio vetor. Então, esse raio vetor, à medida que ele acompanha o planeta, ele vai também cobrindo determinadas superfícies. Ele passa por um conjunto de superfícies. Aí, essa superfície, eu digo que é uma superfície varrida. Por isso, varre áreas iguais em tempos iguais. E aí eu traduzo a lei do seguinte modo, ó. Se para que o raio vetor consiga varrer a superfície 1, eu gastar para isso um tempo ΔT1. Se para o raio vetor varrer a superfície 2, eu gastar para isso um tempo ΔT2, caso esses tempos sejam iguais, as áreas serão iguais. Caso as áreas sejam iguais, os tempos serão iguais. Isso me dá uma velocidade de área constante, o que a gente costuma chamar de velocidade areolar, né? Então, na prática, seria o equivalente de eu dizer para você que eu tenho uma velocidade de área constante, que é a razão entre a área e o tempo gasto para fazer esse movimento, para dar essa volta. Então, seria algo mais ou menos escrito como uma velocidade de área, tá? Isso é a área dividido pelo intervalo de tempo, tá? Essa velocidade de área, de acordo com a segunda lei de Kepler, é constante. Já que a velocidade de área é constante, a consequência disso é que a velocidade tangencial do planeta não pode ser constante. Não tem a menor condição dessa velocidade tangencial ser constante. Perceba que se eu conseguisse aproximar as áreas dessas figurinhas, dessas áreas A1 e A2 para, sei lá, coisas próximas de triângulos, você veria a base da área A1 bem menor que a base da área A2. O que isso significa, professor? Que na prática as distâncias percorridas por esse planeta nessas regiões são distâncias diferentes, mesmo que os intervalos de tempo sejam iguais. Onde a distância é maior, você vai ter que fazer isso com uma velocidade maior, inevitavelmente. Então o movimento do planeta não é uniforme. E também não é uniformemente variado, tá? A gente tem uma vontade louca, né, de que quando o movimento não é uniforme, a gente possa dizer, o movimento é uniformemente variado. Não necessariamente é uniformemente variado, não. O movimento uniformemente variado é um movimento com aceleração constante. Nós temos aqui um movimento curvilíneo, em que a velocidade tangencial se modifica e a velocidade e a aceleração centrípeta, perdão, também se modifica, tudo jóia? Então tenho mudança na aceleração tangencial e tenho mudança na aceleração centrípeta também, tudo jóia? Esse movimento ele não tem nada de uniforme dentro dele. Poderia até aproximar para um movimento circular e uniforme, caso eu tivesse uma órbita de excentricidade igual a zero, né? Lembrando
do que eu falei anteriormente, se a excentricidade for nula, então, como consequência, a órbita é circular. E aí, nesse caso, a velocidade tangencial tem módulo constante. Nunca será constante uma vez que o movimento tem alteração de direção. Isso é importantíssimo. Então, num movimento curvilíneo, pelo menos a aceleração centrípeta existirá. Por mais que ela não mude o módulo da velocidade, ela necessariamente mudará a orientação. Então, não tem nada de constante. Se for uniforme, módulo da velocidade constante apenas, tá? Mas nesse caso aqui, nenhum nem outro, tá? O movimento não é uniforme, não é uniformemente variado, não acontece nada, tá? Tudo sofrendo modificação aqui como consequência. Passando adiante, então, o que vai acontecer aqui para a gente? Olha só, consequência desse tipo de coisa, o movimento dos planetas não possui velocidade tangencial de módulo constante. Ela possui, muito interessante isso, resultado dessa aplicação dessa lei das áreas e também resultado de uma outra lei física que está fora do nosso domínio técnico, né, digamos assim, que é a conservação do momento angular, é uma grandeza que não se estuda no ensino médio. E aí, no caso da UNB, se ele perguntar para você, como ele já fez, se ele perguntar para ti que a segunda, disser, né, que a segunda lei de Kepler é resultado da conservação do momento angular, você coloca certo lá e vai embora. Tá bom? Não esquenta com esse negócio de o que é o momento angular, não, porque é uma grandeza muito sofisticada, a gente não trata dela no ensino médio e existem também limitações didáticas. A gente estudou na semana passada, na semana anterior, a conservação do momento linear, massa vezes velocidade, quantidade de movimento. O momento angular tem uma ideia parecida, só que usando a velocidade angular no lugar da velocidade tangencial e o papel da massa na rotação de um corpo, que é uma outra grandeza também que a gente não estuda. Então, são muitas grandezas em torno de uma grandeza central, que é o momento angular, e todas elas estão fora do nosso domínio técnico, digamos assim. Exemplos que costumam ser associados à conservação do momento angular. A segunda lei de Kepler é um. Aquele problema da bailarina, né, quando ela está girando com os braços abertos, aí fecha os braços e passa a girar mais rápido, né? Ali é um problema também associado à conservação do momento angular. Por causa da conservação do momento angular, quando ela fecha os braços, ela passa a girar mais rápido. O equilíbrio, né, no caso de um ciclista ou de um motociclista, quando eles estão pilotando lá a bicicleta ou a moto, tem a ver também com a conservação desse momento angular. Bom, tem ligações, né? Diversas ligações. Você vai ter que esperar ele falar a respeito e ver qual é a ponte que ele faz, tá bom? Mas voltando, consequência da segunda lei de Kepler é o fato de que o produto velocidade-distância ele é constante. Então, quando o planeta está distante do Sol, por exemplo, naquela região que eu marquei ali chamada de afélio, a velocidade do planeta é mais baixa do que quando ele está próximo do Sol, naquela regiãozinha ali que eu marquei como periélio, tá? Que eu chamei de periélio. É perto do Sol, periélio, longe do Sol, afélio, tá? Velocidade mais alta no periélio, velocidade mais baixa no afélio. Para tu guardar, olha só, periélio, perto, periélio, né? Afélio, afastado, afélio, tá? Guarda esse tipo de coisa aí que eu não vou repetir isso mais não, já tá gravado, é muita humilhação na minha vida, tá bom? Vamos continuar então, ó. Quando eu tiver no periélio, velocidade mais alta, distância até o Sol menor. Raio vetor menor, né? Quando eu estiver no afélio, distância até o Sol maior, raio vetor maior. E essas duas quantidades são inversamente proporcionais. Por isso eu escrevi essa equaçãozinha aí, ó, velocidade no periélio vezes raio no periélio tem que ser igual a velocidade no afélio vezes raio no afélio. Para a gente isso pode ser útil do ponto de vista de aplicação matemática, mas também pode ser útil simplesmente para você lembrar que quanto mais longe o astro tiver da estrela orbitada, mais lentamente ele se moverá como consequência, tá bom?
Outra coisa curiosa que nós temos associado à segunda lei de Kepler é o fato de que ela não tem nada a ver com estações do ano, tá? É muito importante você guardar o fato de que essa lei não está conectada nem remotamente com as estações do ano, porque eu sei que dá uma vontade enorme de dizer para você, quando eu estou mais próximo do Sol, a minha taxa de insolação é mais alta. De fato, a taxa de insolação é mais alta mesmo. Só que você lembra da história da excentricidade? As órbitas, elas são praticamente circulares, cara. Então, a diferença de raio maior, de semi-eixo maior para semi-eixo menor, é muito pequena. Ela existe, vai provocar diferença de insolação, mas não é o suficiente para fazer com que esse tipo de fenômeno natural aconteça. Além disso, né, pelo amor de Deus, se estiver no afélio, ou se estar no afélio, ou estar no periélio, indicasse a estação do ano, você teria essas estações muito bem localizadas e para o planeta como um todo. E não é verdade. Você sabe que quando é tempo de praia para nós, está nevando nos Estados Unidos. Quando é frio pro lado de cá, os caras na Europa estão morrendo de calor, morrendo mesmo, né? As ondas de calor por lá, elas são extremamente agressivas, tá? Então, isso acontece em hemisférios diferentes. Eu tenho esse balanço de estações diferentes também. E tudo isso graças não à segunda lei de Kepler, mas graças à inclinação do eixo de rotação da Terra. Então, olha a figurinha aí que eu coloquei, olha o que acontece, ó. Quando ela passa ali pelo afélio, o hemisfério norte está voltado para o Sol. Quando passa pelo periélio, o hemisfério sul está voltado para o Sol. Quando o hemisfério norte estiver voltado para o Sol, aí é verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Quando o hemisfério sul estiver voltado para o Sol, aí vai ser verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. O lado bom disso é que você já até sabe quando acontece. Por exemplo, é verão no hemisfério norte, onde a gente está, em janeiro. No hemisfério sul, perdão, onde nós estamos, em janeiro, né? Ali janeiro, passando de dezembro para janeiro, é que é verão no hemisfério sul. Acaba que no hemisfério norte vai ser verão ali, passando de junho para julho, ali dentro daquele período, tudo bem? Então guarde o fato de que eu não posso associar jamais a segunda lei de Kepler a estações do ano. Isso tem a ver com o eixo de inclinação da Terra com relação ao plano de órbita, de um modo muito parecido com que a minha animaçãozinha aí está mostrando para você. Tudo bem, meu povo? Tudo jóia? Dificuldades? A terceira lei é a lei dos períodos, mas antes de eu passar para a lei dos períodos, tá tudo bem? Você está conseguindo acompanhar aí? Fala para mim. Você pode falar pelo chat do YouTube, pelo chat do Zoom, do jeito que você preferir, tá tudo ok, tá? Diga para mim se você está acompanhando numa boa, se está tudo bem, se está rápido, né? Se você está nervoso já com a quantidade de informação, se eu falei demais, né? Professor, eu vou morrer. Não, diga aí alguma coisa. Está tudo ok? Está dando para acompanhar? Você está conseguindo ver as figurinhas? Lembrando que se estiver travando, você pode diminuir a resolução, tá bom? Você vai ali no cantinho, na sua telinha aí do YouTube, e aí tem o botãozinho de configurações e você pode colocar uma configuração um pouquinho mais baixa, se for preciso, se você achar necessário, tá bom? Se você quiser deixar em alta definição, pode deixar que o Wilton fica bonito em alta definição. Voltando então pro nosso problema, meu povo. Ótimo, vamos voltar. Opa, tá tudo certo. Né? Tem um lag, né? Isso é muito curioso, que eu tô aqui falando, ó, eu falei há meia hora atrás, velho, que perguntei se tava tudo bem, mas eu vou me acostumar com isso um dia, né? A internet vai mudar, a internet vai evoluir e essa deficiência vai acabar. Vamos continuar com o nosso papo aqui então. Olha só, a lei dos períodos, ela trata de qual é o comportamento do tempo que leva para o planeta dar uma volta ao redor do Sol, de acordo com a distância que ele está com relação ao Sol. Em geral, para raios vetores maiores, tempos maiores. Eu não falei proporcionalidade.
tá? Para você que vai fazer prova da UNB, essa coisa de proporcionalidade é muito interessante, tá? Por quê, professor? Proporção, bicho, é uma coisa que matematicamente ela não é difícil, mas é chato, né? Tanto que tem aula de matemática só para você discutir proporção de coisas, né? Então é algo que merece, na pior das hipóteses, né, merece a sua atenção. Quando eu digo que duas grandezas são diretamente proporcionais, caso uma delas dobre, a outra dobra também. Caso eu diga para você que duas grandezas são inversamente proporcionais, se uma delas dobrar, a outra tem que cair pela metade para compensar, tá bom? Período e raio de órbita crescem juntos, mas não crescem de maneira proporcional. São coisas completamente diferentes, tá? Isso porque a estrutura da lei que relaciona período e raio não mostra para mim uma estrutura de proporcionalidade entre período e raio puramente. Eu tenho outros elementos matemáticos ali pelo meio do caminho, tá bom? Então, para você entender direitinho, deixa eu escrever a lei aqui. Como é que essa lei funciona para nós? É mais ou menos assim, ó. O quadrado do período de revolução dividido pelo cubo do raio médio de órbita é uma constante para os planetas do sistema solar, né? Na verdade, esse t quadrado sobre r ao cubo é uma constante dependente do astro orbitado, ou seja, ela só é igual para os planetas do sistema solar porque, que nem na figura está mostrando para você aí, todos os planetas orbitam a mesma coisa, que é o Sol, né? Se eles orbitassem coisas diferentes, essa constante seria uma constante diferente. Como assim, professor? Olha, Kepler, na época que ele escreveu essas coisas todas, ele tinha acesso a dados astronômicos não só dos planetas, tinha acesso a dados astronômicos também de determinadas luas de certos planetas, né? Júpiter, tinha noção de como funcionava a nossa Lua propriamente, né? Então, na prática, ele observou o valor dessa constante para corpos que orbitavam, portanto, a Terra, no caso da nossa Lua, para corpos que orbitavam Júpiter, no caso das luas de Júpiter, né, um planeta gasoso bem grande. Então, a gente sabe hoje da atração gravitacional. Ele tem um poder gravitacional muito grande, tá? Então, no caso de Júpiter, eu tenho diversos asteroides ali que são de tamanhos que podem ser considerados luas, né, que orbitam Júpiter como luas. Essas luas tinham entre elas um mesmo valor de constante, né? Esse valor de constante é diferente da constante que a nossa Lua tem. E é diferente da constante que os planetas têm com relação a essas luas. Tá? Os planetas apresentam a mesma constante, o mesmo valor de constante, porque todos eles orbitam o Sol. As luas de Júpiter apresentavam outro, mas igual valor de constante, porque todas elas orbitavam Júpiter. E assim vale para tudo. Até para os asteroides que estão em torno de Saturno, né? Os anéis de Saturno. Eles são asteroides e esses asteroides, eles inevitavelmente orbitam Saturno. Todos eles apresentam, portanto, essa mesma constante, né? Tanto asteroide nos anéis de Saturno, que a pressão atmosférica lá é extremamente alta, né? É equivalente a uma pressão muito grande. Dizem, né, que teria pressão suficiente para chover diamante, por exemplo, né? Eu li isso há muito tempo atrás. Não fui lá para testar, não espero que você vá também. É uma região um pouco inóspita para a nossa forma de vida. Então não vá para Saturno, permaneça por aqui mesmo, tá bom? Então t quadrado sobre r ao cubo é constante. Uma vez me perguntaram um negócio interessante. Professor, eu vi num livro r ao cubo sobre t ao quadrado igual a constante. É a mesma coisa? Queridos, constante mas o valor ele vai estar invertido, inevitavelmente, né? Agora, qual é a cara dessa constante? Qual é o valor que ela assume? Isso a gente ainda não vai discutir. Por quê? Porque o Kepler ele não tinha dados físicos suficientes para atribuir causalidade também para que essas órbitas acontecessem desse modo. A gente chama leis de Kepler porque elas de fato se verificaram na condição orbital dos corpos que viajam em torno do Sol,
tá bom? Mas eu não tenho ainda física construída, teórica suficiente para afirmar como que esse movimento se estabelece do ponto de vista da dinâmica, do ponto de vista, por exemplo, de forças que atuam ali. Só quem consegue fazer isso para a gente é Newton, lá na frente, no século já 18. Kepler é século 17, né? Então, Newton no século 18 que atribui a presença de uma força gravitacional. Fique atento, inclusive, a isso, porque falar atração gravitacional dentro do contexto de Kepler não é correto. Uma vez, pode parecer fuga do tema, mas não é não. Uma vez a UNB colocou um item que falava a respeito do átomo de Bohr, né? Aí ela perguntava assim, porque no átomo de Bohr existem prótons, elétrons e nêutrons? Não, o átomo de Bohr, primeiro, é o átomo de hidrogênio, ponto, né? Outros átomos que você queira considerar que seguem uma estrutura parecida com a do átomo de Bohr, você chama eles de hidrogenoides, né? São baseados no átomo de Bohr, tá? Mas o átomo de Bohr, ele tem próton e elétron. Tem núcleo, eletrosfera, e nesse núcleo não tem próton. O próton, ele é de um outro momento histórico, tá? Ele vem com Chadwick em 1930 e poucos. É bem distante, vários anos aí, sei lá, 15, 20, 25 anos, não sei, distante do átomo de Bohr, da definição do átomo de Bohr. Então, ele não tinha domínio ainda sobre essa estrutura nuclear especificamente. Então, a UNB afirmava que existia prótons, elétrons e nêutrons no átomo de Bohr. Errado, porque o nêutron é de um outro momento histórico. Então, da mesma forma, de um modo muito similar, quando eu falar de leis de Kepler, não é interessante que eu associe a presença de agentes de força gravitacional às leis de Kepler. A força gravitacional é a lei da gravitação universal de Newton. Então, ela vem depois da apresentação formal, digamos assim, das leis de Kepler, tá bom? Continuando então com o nosso papítio aqui, né? O que vai acontecer nesse caso, né? Por isso que os planetas que orbitam o Sol, por isso que para eles a constante é a mesma, tá? Essa indicação aí não tá piscando na tua tela à toa, não. Ela só vale se o astro orbitado for o mesmo. Se eu mudo o astro orbitado, eu mudo toda a minha construção como consequência, tá? Então aqui eu tenho, só para a aplicação da lei rapidinho, só para você visualizar como é que tudo funciona, eu tenho aqui alguns planetas, né? Tenho 8 planetas aí, e todos eles em suas órbitas. Não necessariamente, né, gente, no momento orbital correto, né? Eu só consegui dar um jeito de colocar esses planetas e o Sol, todo mundo na mesma figura, cada um na sua órbita, né? Se der para olhar os tracinhos aí das órbitas, você vai vendo, né, que o mais próximo do Sol é Mercúrio, né? O mais distante do Sol é Netuno, né? Por exemplo. A Terra tá ali pelo meio do caminho, aí tem Vênus, Marte, bom, tem todo mundo, né? Toda a rapaziada tá aí no jogo, menos o planeta 9, né? Aquele que eu comentava com você, objeto de misticismo, mais para trás um pouquinho. Então, no caso desses planetas, o que a gente define como raio vetor? A distância entre o centro de massa do Sol e o centro de massa do planeta. Então, só para marcar, eu coloquei aí o raio vetor de Vênus e o raio vetor da Terra, tá? Então, distância do Sol até Vênus, distância do Sol até a Terra, tá bom? Usando a lei de Kepler, a terceira lei de Kepler, para esses dois planetas, já que eu me certifiquei de que eles orbitam o mesmo astro, nesse caso aqui eles orbitam a mesma estrela, que é o Sol, né? Então, garantido isso, eu posso aplicar a terceira lei de Kepler e comparar os períodos de rotação com os raios médios das órbitas, por meio da relação da terceira lei, né? T ao quadrado da Terra dividido pelo cubo do raio da Terra igual a T ao quadrado de Vênus dividido pelo cubo do raio de Vênus também. O que isso diz para mim? Que quanto mais longe o planeta tiver, maior é o tempo que ele gasta. Não tem proporcionalidade, viu? Tem um quadrado, um cubo ali,
esculhambou a minha proporcionalidade. Então, quanto mais longe o planeta tiver, maior o tempo que leva para ele dar uma volta nessa órbita dele aí. Todo mundo pegou? Então, isso tem, por exemplo, algumas consequências curiosas. Ó, a Terra dá a volta em 365 dias. É o que a gente chama aqui, segundo o nosso método de contagem, é o que a gente chama de ano, né, basicamente. E Mercúrio, por estar mais próximo do Sol, ele está tão pertinho do Sol que ele dá uma volta completa em algo em torno de 3 meses. Olha que loucura. Então, quando a gente dá uma volta, Mercúrio já deu 4. Então, é uma loucura isso, né? Vênus, por outro lado, ó, Vênus. O tempo que leva para Vênus dar uma volta é algo em torno de 60% de um ano. São 250 e poucos dias, né? Então, ele dá uma volta completa em 250 e poucos dias, enquanto a gente dá uma volta completa em 365 dias. Marte, por outro lado, está mais longe, né? Marte dá uma volta em 680 e poucos dias, né? Demora mais que um ano, né? Não chega a ser 2 anos, né? Mas demora mais que um ano para dar uma volta completa na órbita dele. Outra coisa curiosa que acontece em função dessas distâncias. A Terra, ela está naquilo que a gente chama de zona habitável, né? A gente tem massa suficiente para ter uma atmosfera, temos campo gravitacional suficiente para ter uma atmosfera e estamos numa posição privilegiada do ponto de vista da irradiação solar. A gente produz efeito estufa suficiente para nossa sobrevivência, né? Vênus, por outro lado, tem uma massa muito parecida com a da Terra, então Vênus tem gravidade suficiente para ter atmosfera. Né? Então ele aprisionou gases na atmosfera dele. O problema é que ele está perto demais do Sol e a irradiação é mais alta. A irradiação em Vênus ela é tão alta, né? O efeito estufa em Vênus é tão intenso que a temperatura em Vênus chega a ser maior que a temperatura em Mercúrio. Cara, isso é brutal, né? Por quê, professor? Porque Mercúrio está em cima do Sol, velho. Bem em ciminha, muito perto. E Vênus está mais longe, bem mais longe. Resultado, a temperatura na superfície de Mercúrio deveria ser maior, mas graças ao efeito estufa em Vênus, a temperatura local de Vênus é muito mais intensa, né? Marte, por outro lado, também está dentro ali, próximo, né? Daquilo que a gente chama de zona habitável. O problema de Marte é pequenininho demais, né? Não tem como ele ter um campo gravitacional suficiente para ter atmosfera o suficiente para que habite vida como a nossa. É importante lembrar que eu estou falando de condições de sobrevivência, condições de vida como a nossa, tá? Outros micro-organismos, outros tipos de seres aí já foram encontrados, inclusive há suspeitas de que existam no interior do Sol. Discussões interessantes que depois você dá uma lidinha a respeito, tá? Mas Marte não tem atmosfera para nós, né? Mas se eu desse um jeito de conseguir chegar lá, é um planeta onde ele conseguiria abrigar a vida com um pouco mais de facilidade do que se comparado com Vênus, né? Vênus tem uma atmosfera extremamente hostil, o que não acontece com Marte, né? De um ponto de vista mais grave, assim, mais intenso. Tudo bem, meu povo? Tudo jóia até aí? Tranquilo? Tudo massa? Já que a gente está falando de planeta, né? Por que não terminar a nossa apresentação de slide com uma imagem que tem tudo a ver com a forma como nós temos tratado o planeta e a resposta que o planeta tem dado para a gente nos últimos dias, né? Até gafanhoto apareceu por aí pelo bagulho. Então, fica esperto, porque se tu acordar de manhã e tiver uns 3 ou 4 insetos aí na tua casa, não se assuste, é o planeta devolvendo tudo aquilo que a gente tem feito para ele até agora, tá bom? Então, pegue o seu material aí, nós ainda temos um pouquinho de tempo. Vamos fazer um exercíciozinho rapidão, tá? Diga pra mim se tá tudo ok, se você pegou todas as ideias, tá tudo beleza. Fala pra mim, tá tudo bem. Tudo 100% muito louco, tá? Pegue o seu material, enquanto eu pego o meu material aqui também. Página 63 do seu material. Vai lá na página 63 do seu material, tá bom? Para começar o exercício 1, mas eu vou projetar esse exercício aqui, ó. Todos os exercícios começam ali na página 63, tá, gente?
Só que eu não vou fazer bem na ordem, né? Tem uns aqui que eu já coloquei disponíveis pra gente. Vou apresentar aqui na tela para ficar fácil de você acompanhar, tá bom? Então, olha só. Página 63, exercício 1, aí para começar, tá? Página 63, exercício 1. Página 63, exercício 1. Vou ler, olha só o que diz, ó. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e maior aproximação dos planetas, considerando que suas órbitas são circulares e que o raio da órbita terrestre mede 1,510 a 11 metros. Cara, essa é coisa pra caramba, velho. E o raio da órbita de Júpiter equivale a 7,510 a 11 metros. Ou seja, a órbita de Júpiter ainda é 5 vezes maior que a órbita da Terra. Cara, é muita coisa. De acordo com a terceira lei de Kepler, o período de revolução e o raio da órbita desses planetas em torno do Sol obedecem à relação TJ sobre TT ao quadrado igual RJ sobre RT ao cubo, em que TJ e TT são os períodos de Júpiter e da Terra, respectivamente. Considerando as órbitas circulares representadas na figura, o valor de TJ em anos terrestres é mais próximo de... Em anos terrestres, ó, acabei de comentar contigo, né, que o tempo que leva para a gente dar uma volta em torno do Sol é de 1 ano, né? Esse é um tempo que você vai ter que guardar com você, mas apesar de que ele é fácil, né? Eu acho que é simples, né, para entender que dá 1 ano, que leva 1 ano aí para dar uma volta em torno do Sol, né? Ele me deu aqui, inclusive, também, olha, a terceira lei de Kepler, né? Uma questão de terceira lei de Kepler, uma vez que Júpiter e a Terra orbitam o Sol. E me deu também as distâncias. Gente, essas distâncias você não precisa decorar não, tá? A terceira lei de Kepler tu vai ter que decorar, tá, meu filho? Isso aí não tem opção. Mas as distâncias não precisa saber elas de cabeça não. Isso é normalmente informação fornecida pelo examinador. Do ponto de vista técnico, tá? Se eu quiser valores dessas quantidades, eu tenho que fornecer essas distâncias para você. Então, pensando em tudo, o que a gente vai fazer então? Vamos aplicar a terceira lei de Kepler do jeitinho que ele sugeriu. Então, vamos lá, ó. Comparando Júpiter e Terra, nós temos período ao quadrado de Júpiter dividido pelo período ao quadrado da Terra. Ele botou um quadrado só, né? Botou em evidência que elevou o quadrado assim. Raio de Júpiter ao cubo dividido pelo raio da Terra ao cubo, e ele colocou isso em evidência também em um cubo só. Vou substituir os valores que foram dados. Raio vetor de Júpiter, 7,5 vezes 10 a 11 metros. Raio vetor da Terra, 1,5 vezes 10 a 11 metros. Muita atenção aqui, porque eu já vi a UNB, por exemplo, fazer assim, ó, coloca uma quantidade em quilômetros, a outra em metros, faz uma bagunça danada. Aqui tem que estar na mesma unidade, é uma razão, se eu estou comparando grandezas, então as unidades têm que ser coincidentes, não precisa estar no SI especificamente. Tudo isso aqui ao cubo. Então, fazendo altas continhas, né, você percebe que esse 10 a 11 aqui morre, que esse 7,5 morre com esse 1,5, isso aqui vai sobrar 5 para mim, mais ou menos assim. Então, a gente fica com 5 ao cubo. Agora, gente boa, eu preciso tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Para poder matar o quadrado e isolar o TJ, né? Então, vai ficar assim, ó. TJ dividido pelo período da Terra, que a gente já sabe, 1 ano. Isso aqui ao quadrado igual a 5 ao cubo, que eu vou escrever, para facilitar a minha vida, 5 ao quadrado vezes 5. Tá? Eu gosto dessa questão porque esse é um procedimento que você vai ter que fazer muitas vezes quando se trata da terceira lei de Kepler, uma vez que você não tem à mão uma raiz cúbica de alguma coisa. Por mais que você possa aproximar em algumas outras possibilidades, pode ser que você não tenha à mão essa tal dessa raiz cúbica, tá? Então, 5 raiz quadrada de um cubo, ou uma raiz cúbica, né? Inevitavelmente. Enfim, continuando. 5 ao quadrado vezes 5
Vou tirar a raiz dos dois lados. Então, ó, raiz quadrada aqui dos dois lados. Se ele tivesse me perguntado o raio, eu teria que tirar essa raiz cúbica, né, cara? Você pensou no tamanho da tragédia aí? Isso é tenso, cara. É paia, né? Então, vamos resolver. Vamos ficar com TJ dividido por 1, que dá TJ. Raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5, vezes a raiz de 5. Se você tiver calculadora, perfeito. Se você não tiver calculadora, ó, a raiz de 5, ó, a raiz de 4 dá 2. Então a raiz de 5 tem que dar mais que 2. Esse valor aqui com certeza é maior que 10. Com certeza esse valor é maior que 10 anos. Tem alguma alternativa que indique para mim algo maior que 10 anos? Ah, tem 12 e 125. Ó, eu acho que você consegue perceber que 125 não vai dar, né? 125 é o 5 ao cubo. A gente tirou a raiz desse negócio. Então, você não vai ter como ter esse 125 ali de jeito nenhum, tá bom? Então, letra C de queijo. Sacanagem, gente boa. Letra C. Tudo bem? Tudo beleza? Sem problema? Dificuldades, trauma, pânico, dúvida, vontade de gritar, vontade de sair correndo? Não? Tudo jóia. Então deixa eu levantar a telinha aqui um pouquinho para você copiar tudo direitinho aí. Para quem já copiou, tá bom? Quem já copiou, eu tô com outro exercíciozinho aqui. É porque eu fechei o meu material, então deixa eu abrir novamente. É o tempo que você dá aquela boa e velha olhadinha. Ah, sim. Então, ó, para quem já copiou, vá para o exercício 21. Vai na sequência aí do seu material. Quem já copiou, exercício 21. Joia? Top! Então vamos aqui, ó. 21 diz o seguinte: num determinado sistema planetário, um planeta descreve um movimento de translação ao redor de uma estrela, segundo a trajetória e o sentido representados na figura. Sabe-se que o deslocamento entre os pontos A e B ocorre em 4 meses terrestres e que as áreas A1 e A2 são iguais. E, cara, tem informação aqui dentro. Tem informação e eu vou destacar elas. Olha só. Sabe-se que o deslocamento entre os pontos A e B ocorre em 4 meses terrestres. E, além disso, sabe-se que as áreas A1 e A2 são áreas iguais. Deixa essas informações guardadinhas aí, tá bom? Considerando válidas as leis de Kepler para o movimento planetário e sabendo que o período de translação do planeta ao redor de sua estrela é igual a 20 meses terrestres, o intervalo de tempo para que ele percorra o trecho CA em meses terrestres é igual a. Vamos destacar essa informação também? Acho que ela é valiosa. Olha só, primeira coisa, o período de translação do planeta ao redor da sua estrela-mãe é de 20 meses terrestres. E ele está querendo saber aqui o intervalo de tempo para que a gente consiga percorrer o trecho CA em meses terrestres. Bastante razoável, né? Tendo em vista que ele me deu meses como sendo função de todas as medidas temporais aqui, né? Então, primeira coisa, né? De A para B, eu faço o percurso em 4 meses. Então, deixa eu marcar aqui. De A para B, o percurso foi feito em 4 meses. Então, de A para B, o percurso que a gente fez foi isso daqui, levou 4 meses. Aí ele diz também, as áreas A1 e A2 são iguais. Ó, A1 é igual a A2, segundo a lei de Kepler. Se eu tenho áreas iguais, eu tenho tempos iguais. Se eu tenho tempos iguais, eu tenho áreas iguais. Então, de B para C, inevitavelmente, você gasta 4 meses também. Agora, se o tempo total para dar uma volta em torno dessa estrela é de 20 meses,
E eu já gastei 8 indo de A até C, então de C até A tem que ser o resto, 12 meses como consequência. Então, intervalo de tempo para que a gente consiga sair daqui desse ponto C e vir até o ponto A, de acordo com as informações, 12 meses. Beleza? Tranquilo? Então dá pra gente letra B de bolo. Beleza? Letra B, 12 meses, portanto, aplicação direta aqui da segunda lei de Kepler. Então, esse problema, aplicação da segunda lei de Kepler. Lei das áreas, né? Que diz que o raio vetor do planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo também iguais, tá? Quem já anotou, meu povo, pode ir para o exercício 13 do seu material. Quem anotou, por favor, exercício 13. Vamos fazê-lo, você vai ver que agora eu tenho uma informaçãozinha bem interessante ali. Quem já anotou aí, exercício 13 do seu material. Top. Vou mudar. Vamos lá. Ó. Diz o seguinte. Na ficção científica estrela de H.G. Wells, um grande asteroide passa próximo à Terra, que, em consequência, fica com sua nova órbita mais próxima do Sol e tem seu ciclo lunar alterado para 80 dias. Pode-se concluir que, após o fenômeno, o ano terrestre e a distância Terra-Lua vão tornar-se respectivamente. Bom, gente, vamos catar as informações que foram dadas aqui no texto. Então, ó, primeira coisa, ele diz assim, ó, em consequência, né, da passagem de um asteroide, a órbita da Terra fica mais próxima do Sol. Então, ó, nova órbita da Terra mais próxima do Sol. Primeira informação. De acordo com a terceira lei de Kepler, quanto mais próximo do Sol eu estiver, menor é o período de revolução. Ou seja, se a órbita da Terra ficou menor, então o período de revolução terrestre tem que ficar mais curto. Olha só que coisa interessante, ó. Eu tenho esse mais curto aqui na letra A, na letra B e na letra C. Adoro quando isso acontece, né? Ou seja, você precisa da segunda informação. Vamos ver a segunda informação que foi dada. Aí ele está falando da Lua, né? E o ciclo lunar foi alterado para 80 dias. Aí, né, vem o seu conhecimento, né? O que você passou esses dias todos aí fazendo? Você estava estudando física, ou estava preocupado com coronavírus, né? Ou esse tipo de coisa. Porque agora eu estou obrigando você a saber quanto tempo leva para a Lua completar uma volta em torno da Terra. Se você não sabe, algo em torno de 4 semanas, mais ou menos 28 dias. Mais ou menos um mês, né? Próximo de 30 dias aí. A gente pode aproximar para esses 30 para ficar fácil de fazer a conta, tá bom? Mas se você quiser trabalhar com os 28, não tem problema. Uma calculadorazinha na mão já resolve sua dificuldade todinha aqui nesse caso, tá bom? Então vamos lá. O que vai acontecer para a gente então? Já que o ciclo lunar foi alterado para 80 dias, então esse ciclo lunar foi levado para a Lua. Esse tempo lunar foi levado de 28 dias aproximadamente para 80 dias, segundo as informações do texto, tá? Se ele foi levado de 28 para 80, ele aumentou. Com o aumento do período, eu tenho que ter um aumento do raio de órbita. Ou seja, portanto, um aumento do período me leva como consequência a um aumento do raio de órbita. Então, um aumento no raio da órbita. Dessas alternativas, então, qual delas sugere que o raio da órbita aumentou? Aí ele diz na letra A, aproximadamente metade do que era. Não diminuiu, ele cresceu.
Letra B, aproximadamente 2 vezes o que era. Eu não sei quantas vezes, mas de fato ele cresceu. Então a letra B também pode. Letra C, aproximadamente 4 vezes o que era. Eu não sei quanto, mas ele cresceu. A letra C pode. Vou ter que ver agora das alternativas. Qual é se é a alternativa B ou se é a alternativa C? Para resolver esse problema, o que a gente faz? Aplica a terceira lei de Kepler, né? Então vamos lá, aplicação da lei dos períodos. Para a mesma Lua, orbitando a mesma Terra, mas em 2 situações diferentes. Não interessa o que aconteceu para mudar, interessa quem é o orbitado, tá? Então, pensando nisso, o que nós temos é, para a Lua, período da Lua ao quadrado antes da mudança, dividido pelo cubo do raio médio da órbita da Lua antes da mudança, tá? Período da Lua ao quadrado depois da mudança, dividido pelo cubo do raio médio da órbita depois da mudança, tá? Substituindo os dados aqui, o que nós temos? Ó, período da Lua antes, 28. Período da Lua depois, 80. Eu vou pegar aqui, ó, para facilitar a minha vida logo, eu vou pegar esse raio ao cubo depois aqui e vou passar ele para o lado esquerdo, multiplicando. Ele vai para cima, tá? E o período passa para baixo, dividindo. Então, a gente fica com o seguinte, ó. Assim, vai ficar raio depois, dividido pelo raio antes, todo mundo ao cubo, igual período depois, 80, período antes, mais ou menos 30, tá? Vamos aproximar? Mais ou menos 30, só para ficar fácil de fazer a conta. Isso aqui ao quadrado. Mais ou menos assim. Então, ó, raio depois pelo raio antes vai ficar igual a 8 sobre 3 ao quadrado e a raiz cúbica, né, desse troço. Agora deu bode, né, mano? Agora ficou esquisito, né? A raiz aqui é cúbica. Esse troço tá estranho. Mais ou menos assim. O que isso vai dar pra nós, hein, meu povo? Ixi, não sei não. 8 sobre 3 é esquisito, né? Deixa eu aumentar aqui e subir um pouquinho, porque cortou, tá bom? Ó, 8 sobre 3 é esquisito. Se fosse 8 sobre 4, daria 2, né? 2 ao quadrado, 4. A raiz cúbica de 4 não vai dar 4. Olha que interessante, velho. A raiz cúbica de 4 não dá 4. Nossa, professor, mas isso não foi nada esperto da sua parte. Foi sim, porque a alternativa C fala 4 vezes maior. E não é. É menos de 4. Então, a única alternativa que sobra pra gente é a letra B. Aproximadamente 2 vezes maior. Só essa alternativa aqui que bate. Letra B. Tudo bem, meu povo? Tudo jóia? Todo mundo acompanhou direitinho aí? Deu pra acompanhar direitinho o que estava acontecendo? Tudo bem? Tudo beleza? Todo mundo acompanhou o bagulho numa boa? Mande um joia aí para o Wilton, né, que eu vou diminuir a minha imagem um pouquinho para facilitar a observação do que está escrito. Tudo bem? Tudo jóia? Diga aí para mim, você está feliz? Manda um alô. Só para dizer que vocês usaram aí o chat, gente. Vai falar, valeu, professor, e tá, essas coisas. Né? Fazer igual o Lucas Neto, né? Deixa o seu like, essas paradas, né? Se inscreve no canal, esses lances assim, né? Sei lá. Eu tô falando aqui só pra passar o tempo, tá, meu povo? Você terminou de anotar? Já terminamos? Tudo bem, gente? Tudo jóia? Então tá bom. Seguinte.
Seguinte, nós acabamos então a nossa discussão aqui sobre leis de Kepler. Ainda está faltando um pedacinho a respeito da lei da gravitação universal, a aplicação das leis de Newton ao contexto de órbita dos corpos ao redor do Sol e outras condições de órbita também que vão ser importantes para a gente. Outras situações em que eu vou ter que discutir as leis de Newton para aplicar movimentos circulares em determinados corpos, né? Enfim, porém, a nossa última aula é hoje, né? Nós vamos nos ver agora, se eu não me engano, na última ou penúltima semana de julho, não me lembro, tá? No retorno, na volta, a gente fala a respeito das leis de Newton, para não ficar um negócio corrido, para não ficar atabalhoado, tá bom? No retorno a gente volta com esse tema aí, tudo jóia? Então, ó, povo, descanse um pouquinho aí nesse período de recesso, esse é um recesso importante para você. Lembre-se que nós vamos voltar depois, já provavelmente, né, com datas mais fixas, mais previsíveis, tá? Eu tenho uma aposta pessoal, segundo conversas que eu tive com alguns colegas envolvidos aí, né, com essa coisa de coronavírus, suspensão e tudo mais. Eu tenho uma aposta pessoal de que as aulas devem retornar em agosto. Posso estar completamente errado, mas eu tenho essa aposta. E se as aulas voltarem de fato em agosto, vai ser ao gosto do freguês, né? Quem quiser assistir a aula presencial assiste, quem quiser assistir a aula à distância assiste, né? Para a pessoa não se colocar em condição de risco, caso interprete que há condição de risco, né? E a gente, quando voltar, vai voltar num ritmo mais pesado, porque a prova vai estar em cima de nós e você vai ter que estar preparado de um jeito ou de outro. Então, não abandone os estudos nesse período, tá bom? Continue estudando, mas também descanse. Então, mude o seu planejamento de estudos, tá bom? Para que você consiga descansar e também estudar e revisar conteúdos que forem importantes. Tudo jóia? Então, na volta nos vemos, na volta nos encontramos. Se você continuar estudando esse período, fique à vontade para mandar dúvidas também. Nosso e-mail vai estar aberto lá, tá bom? Só que eu não garanto que a gente vai responder com a mesma agilidade. Mas pode continuar mandando dúvidas também, tá, povo? Então, fique numa boa, descanse, seja feliz, esse tipo de coisa. Tchau, tchau. Valeu.